Olá, amigos do Tao, sejam bem-vindos a mais esse vídeo no nosso canal. Sou o professor Gilberto e aqui falamos sobre taoísmo, cultura chinesa e temas correlatos. E nesse vídeo de hoje eu queria mostrar a vocês 5 motivos para você estudar taoísmo. 5 motivos para te ajudar a tomar uma decisão sobre estudar o taoísmo, porque isso é interessante para você. Fique conosco até o final. Um dos últimos vídeos que eu lancei foi um vídeo falando por que eu estudo o taoísmo. Porque eu me dedico há 40 anos ao taoísmo. Agora é a vez de mostrar a vocês porque você deveria estudar o taoísmo, ao menos um pouco. Eu acho isso muito importante, porque o taoísmo tem muitas vantagens. Eu já falei a respeito disso em outros vídeos, mas hoje eu vou dar 5 motivos concretos para você estudar o taoísmo. Primeiro motivo: o taoísmo é uma filosofia não sectária, ou seja, ela não exige compromisso de sua parte, ela não tem uma limitação de compreensão, ela não exige que você faça ou deixe de fazer alguma coisa, não tem uma regra de conduta, não tem um dogma, você não tem que ter fé em alguma coisa. O taoísmo é uma filosofia que mexe com as leis da natureza. Então você, estudando o taoísmo, praticando as artes taoístas, você não está se filiando a nada, não está se comprometendo com coisa alguma, você é livre para fazer, deixar de fazer, começar, parar, você é livre para fazer. Não importa a sua religião, isso é uma coisa importante. Ele não vai atrapalhar a sua religião, porque você está trabalhando com forças da natureza. Tá? Você está trabalhando com forças da natureza. O Feng Shui, ele vai ver as energias na casa, que são energias, como a acupuntura mexe com a energia no corpo. Então você está mexendo com forças da natureza. Isso não vai interferir na sua religião. Como tratamos sempre o taoísmo como uma filosofia, uma filosofia de vida, então não lidamos com o taoísmo religioso. Então você não tem necessidade nenhuma de entrar no taoísmo religioso, fazer alguma iniciação, alguma coisa do gênero. Você não tem necessidade. O taoísmo é uma filosofia de liberdade. Você tem liberdade para entrar, sair, estudar o que você quiser, que nós vamos ver daqui a pouco, né? Então esse é o primeiro motivo. Ele não é uma filosofia sectária. Ele não vai exigir que você deixe de frequentar a sua igreja. Ele não vai exigir que você deixe de fazer alguma coisa. Ele não vai te obrigar a fazer alguma coisa. Não existe isso. Não tem regra de alimentação, não tem regra de vestimenta, não tem coisa nenhuma disso daí. Então isso te dá muita, muita liberdade. É a filosofia que mais liberdade dá para você trabalhar esses conceitos e aplicá-los na sua vida e nas suas outras atividades, né? Nada impede que você pegue os conhecimentos do taoísmo, das leis da natureza, e aplique em outras coisas, tá? Então isso é um motivo assim, que eu acho assim, muito forte. Segundo motivo: o taoísmo é uma filosofia milenar. Aí sempre aparece aquele pessoal que fala assim: mas não é porque é antigo que ele é bom, não é porque é antigo que ele é correto. Ok, eu concordo com isso. Mas algo que está sendo desenvolvido há 3.000 anos não é algo que você possa desprezar. Existe alguma coisa acontecendo aqui. Por que o taoísmo até hoje ele é influente na filosofia e na cultura chinesa? Porque até hoje as pessoas utilizam essas técnicas. O Feng Shui, Tai Chi Chuan, acupuntura, o Qigong, o pessoal estuda I Ching. E por que todo mundo faz isso ainda hoje, depois de tantos milhares de anos? Porque é algo valioso.
né? Eu costumo dizer que o taoísmo é algo que passou pelo crivo da história, né? Ele foi uma coisa que passou pela longa jornada histórica, e ele não acabou. Então existe alguma coisa muito forte, muito interessante e muito importante dentro do taoísmo, tá? Então é uma filosofia milenar que se comprovou ao longo dos milênios e que foi se desenvolvendo. Não é aquele negócio que, né, o pessoal fala que é baseado em livros sagrados que não podem ser modificados. O Tao Te Ching é um livro básico, né? Se você discorda dele, paciência, você discorda dele, não tem necessidade disso. Ninguém vai te botar para fora de alguma organização, não tem nada disso, né? Então ele é uma filosofia milenar que se mostrou comprovada ao longo do tempo, tanto o taoísmo propriamente dito, quanto as suas técnicas, as suas artes. Esse é o nosso segundo ponto. Terceiro motivo. O taoísmo é a base de várias técnicas chinesas, né? No outro motivo eu já expliquei alguma coisa sobre isso. Então, se você faz Tai Chi Chuan, você pode só fazer Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan não é ginástica, tá? Ele não tem nada a ver com educação física ocidental, com exercício ocidental. O Tai Chi Chuan, ele é uma arte marcial chinesa que ela é agora focada na saúde das pessoas. Porque ele movimenta o Qi, ele vai estimular os pontos de bloqueio, ele vai liberar tudo, vai fazer a coisa fluir, né? O Tai Chi Chuan, ele é baseado no Yin e o Yang. Então, a base dele é o taoísmo. Então, você vai fazer só o Tai Chi Chuan? Pode fazer. Mas, se você estudar o taoísmo, estudar o Yin e Yang, 5 movimentos, o Qi, você vai conseguir fazer um Tai Chi Chuan melhor. Ok? Você vai se aperfeiçoar nisso. Feng Shui, mesma coisa. Tá? Feng Shui, mesma coisa. O Feng Shui legítimo, tradicional chinês, ele é taoísta. Ok? Então ele vai usar as ferramentas taoístas. O Paquá, né? O pessoal muitas vezes fala que o Baguá, né? O Paquá, o Yin Yang, 5 movimentos, tá? O fluxo do Qi. Tudo isso são conceitos taoístas. Então, quanto mais taoísmo você entender, melhor fica o seu Feng Shui. Inclusive, se você estuda escolas como um pouco mais sofisticadas, como a escola das estrelas voadoras, né, Xuan Kong Fei Xin, o que acontece? Você vai precisar de um cabedal maior de filosofia chinesa, de filosofia taoísta, para poder compreender e dominar melhor as técnicas. Tá certo? Da mesma forma, Qigong são exercícios terapêuticos chineses que nada tem a ver com educação física, nada tem a ver com ginástica. Porque quando você faz os movimentos do Qigong, você está movimentando as energias através dos meridianos e você está influenciando os órgãos e os sistemas internos. Tá? Então cada movimento ele vai conduzir o Qi para alguma coisa e vai criar harmonia em algum lugar. Então isso também, se você estuda, faz o Qigong, mas você estuda princípios da medicina chinesa, a filosofia taoísta, os princípios do taoísmo, você vai fazer um Qigong melhor. Ok? Então se você pratica alguma arte chinesa, alguma técnica, você com certeza vai ter muito a ganhar estudando o taoísmo, se aprofundando no taoísmo. Não se esqueça que a filosofia chinesa ela é muito pragmática. Ela é muito prática. Então, tudo que existe de prático tem um fundamento na filosofia. E tudo que você estuda na filosofia tem que ter uma aplicação na prática. Então, a base das técnicas é o taoísmo. Motivo 4. O taoísmo possui muitas respostas necessárias aos nossos dias, aos nossos problemas atuais. Como eu disse, ele é milenar, mas ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo para poder ser aplicado na solução dos problemas em cada época. Então, nos dias de hoje, vemos uma epidemia de depressão, uma epidemia de ansiedade, vemos um monte de problemas gerados pelo estresse, doenças crônicas, uma série de problemas
que o estudo do taoísmo pode ajudar a amenizar isso ou resolver esses problemas. Porque o taoísmo também é a base da medicina chinesa. Então a medicina chinesa é baseada nas leis da natureza, é baseada nos ciclos da natureza, é baseada nas interações de energia entre nós, o céu, a terra e todas as coisas. Então você consegue melhorar muito a sua vida se você começar a aplicar essas leis, esse conhecimento do taoísmo na sua vida. Né? Porque muito do que acontece é nosso, é na cabeça, né? Como pensamos, como reagimos, como sentimos. Isso é o que vai influenciar nós, né? a nossa vida. Porque, como eu disse, né, no vídeo sobre o Wu Wei, o que está acontecendo em volta, a maioria das vezes você não consegue ter controle. Você consegue ter controle como você reage a essas coisas. Isso é importante. Então, você, a partir do momento que você faz uma meditação, você vai fazer um exercício, você vai estudar a filosofia, você vai começar a entender melhor as coisas, vai se entender melhor e vai conseguir melhorar ou solucionar muitos problemas internos que você está tendo. Muitas dessas dificuldades de hoje, você vai ter uma solução para isso. Tá? Não pode esquecer uma coisa muito importante. Tá? Muito importante. Ninguém pode curar você. Somos nós que nos curamos. Tá? Médicos, tratamentos, cirurgias, medicamentos, eles simplesmente auxiliam o nosso corpo a resolver o problema. Tá? O problema não tem solução se o nosso sistema não resolver. Então todos esses problemas do dia a dia, uma filosofia que mude o seu jeito de ver o mundo, que mude o seu jeito de agir, vai ter um impacto muito grande na sua saúde, na sua prosperidade, nos seus relacionamentos. Vai ter uma influência muito grande nessas coisas. Porque vai mudar o jeito como você pensa o mundo. E vai mudar o jeito como você sente as coisas. Tá certo? Então, eu acho que ele tem muitas respostas para os nossos problemas cotidianos, sem contar sustentabilidade, esses problemas ambientais, né? Tudo isso o taoísmo vem pensando já há milênios, porque faz parte da harmonia com a natureza. Ele preza muito a respeito disso. Né? Se você pegar um jardim chinês, o jardim chinês ele é feito de uma maneira que pareça natural. É o contrário dos jardins ocidentais. Os jardins ocidentais são feitos como se fosse uma obra de arte, como se fosse realmente a mão do homem. Os chineses não. O jardim perfeito era aquele que você entrava e você jurava que aquilo era natural, não tinha sido feito pela mão do homem. Com riachos, com pedras, com árvores, com moitas, com flores, musgo nas árvores, musgo nas pedras, tudo isso de uma maneira que pareça natural. Então isso é a influência do taoísmo. Então toda essa parte de sustentabilidade, ele é trabalhado no taoísmo de uma forma próxima à natureza, sem conflito, né? Então eu acho que esse é um motivo muito importante, porque o taoísmo tem muitas respostas para os nossos problemas cotidianos, né? E nosso quinto e último motivo. O taoísmo, vamos dizer que é um self-service. Você pega o que você precisa. Tá? Então você está fazendo I Ching, você não é obrigado a fazer Tai Chi Chuan, você não é obrigado a fazer Feng Shui, você não é obrigado a estudar isso, aquilo. Não, não é. Tá? Não é. Se você gosta só do I Ching, você pode ser especialista em I Ching? Sim. Né? Conheci muitos especialistas em I Ching que só estudavam I Ching. Inclusive nem ligavam para a parte mais mística, né, a respeito do livro das mutações. Tinha uma visão muito matemática, muito assim, pé no chão a respeito do I Ching. E não tem problema nenhum a respeito disso. Então você pega aquilo que você realmente precisa. Eu preciso melhorar a minha saúde, eu vou fazer Qigong, que são os exercícios terapêuticos chineses. Ok? Maravilha, faz aquilo lá.
Ah, não, eu quero só estudar a filosofia, fazer uma meditação para melhorar minha vida, o meu jeito de ser, minha espiritualidade. Ok, pode fazer também. Então o taoísmo, ele não tem obrigações, você não tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Assim, pré-requisito, né? Você quer estudar I Ching? Não, primeiro você tem que fazer isso aqui para depois estudar I Ching. Não, você pega o que você quiser, você se aprofunda quanto você quiser. Como eu disse na parte sobre o Tai Chi Chuan, se você quiser só fazer os movimentos com um bom professor, que saiba o que está fazendo, né? Tudo bem, você está ali exercitando as leis da natureza, porque ele é baseado nas leis da natureza, então você está exercitando as leis da natureza, tá certo? Então estudar o taoísmo vai melhorar o seu Tai Chi Chuan, mas você pode pegar só o que você quiser. Então tanto as técnicas quanto as filosofias do Tao, você pode pegar o que você quiser, o que você achar necessário para você, lembrando que está tudo interligado. Então as leis que regem o Feng Shui, o Tai Chi Chuan, o I Ching, são as mesmas leis, tá? Tudo vai funcionar da mesma forma. Então você pega a acupuntura, você vai ter 5 movimentos, Yin e Yang. Você pega a Tai Chi Chuan, você vai ter 5 movimentos, Yin e Yang. Você pega Feng Shui, você vai ter 5 movimentos, Yin e Yang. São as leis da natureza, são as mesmas leis. Tá? Então você pode fazer, por exemplo, Qigong como complemento ao Tai Chi Chuan, que é uma coisa muito importante. Né? Muito importante. Você pode fazer meditação como complemento ao Qigong, ou como complemento ao Tai Chi Chuan, ou como complemento aos dois. E você pode estudar a filosofia para melhorar o seu desempenho nessas técnicas, para você compreender melhor e executar melhor essas técnicas. Também pode. Então você é livre para fazer o que você achar melhor para a sua vida. Está certo? Então, esses foram 5 motivos para você estudar o taoísmo, começar hoje. Nem que seja uma coisinha pouca, uma coisinha à toa, mas comece a ter contato com isso. Uma coisa que eu recomendo, por exemplo, a nossa revista Daojia, né? É uma revista trimestral, gratuita, que você faz o download, né? Uma revista eletrônica, você faz o download no nosso site e você tem acesso a muitos artigos de filosofia, de Feng Shui, de Tai Chi, de artes marciais, de Qigong, de uma série de todas as áreas do taoísmo, né? Inclusive cultura chinesa, história, filosofias chinesas, que nem sempre são taoístas, mas estão ali conectadas, né? Então você tem uma série enorme de temas, de assuntos, feitos sempre por gente que entende do que está falando. Então a revista, sendo gratuita, nós temos até agora 30 edições da revista, né? Soltamos agora a edição número 30. Então tem muito material, tá? Tem mais de 600 páginas de material ali gratuito, com ilustrações, com fotografias, com uma diagramação mais descontraída, porque é uma revista, né? E cheio de informações preciosas. Então, se você quiser ter o primeiro contato, quiser saber mais ou menos como isso funciona, como é o taoísmo, dá uma olhada na nossa revista e veja o que dentro daqueles assuntos ele pode ajudar a sua vida. Então é isso, espero que tenha sido útil. Não esqueça de deixar seu comentário, dizer o que você acha a respeito disso, que técnica, que arte taoísta você pratica, ou que parte da filosofia taoísta você gostaria de se aprofundar. E vamos discutir o assunto e trazer sempre cada vez mais informações para você. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se quiser, se puder, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para você ter mais opções de material e ficar avisado sempre que a gente soltar um vídeo, né? Nossos vídeos aqui são 3 vezes por semana, segundas, quartas e sextas, às 17 horas. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.